E vamos lá para as informações envolvendo a saga do Batman, meus amigos. Estou aqui para comentar a edição que nós teremos em setembro, uma edição muito importante, tem um momento muito simbólico envolvendo a queda do morcego. E continuamos com o preço e o número de páginas tal qual o mês passado. Um preço um pouco mais barato, mas menos páginas. Será que é um novo padrão na revista? Hora de entrar nos mínimos detalhes envolvendo essa edição aqui pra gente saber exatamente o que acontece lá em setembro. Bora! Então, conforme diz o site da editora Panini, a saga do Batman volume 6/42, preço de capa de R$ 34,90 e ao mesmo tempo 128 páginas. O conteúdo original é Batman 498, Batman Shadow of the Bat número 16 a 18 e Detective Comics 665. Temos aqui os roteiros de Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Monte e desenhos de Brett Blevins, Graham Nolan e Jim Aparo. Inclusive eu demorei um pouquinho para trazer as informações envolvendo essa edição aqui, porque eu mandei um questionamento para a assessoria da Panini perguntando se eventualmente esse seria o novo padrão da revista da saga do Batman, 128 páginas, preço de capa R$ 34,90. Infelizmente não recebi a resposta ainda. Se eu tiver uma autorização, eu comunico aos amigos. Mas então nós temos aqui a revista mantendo o preço de capa um pouco mais baixo, menos páginas, mas quem sabe possa ser melhor para algumas pessoas. Realmente você ter um pouquinho mais de economia, até porque mais para frente você consegue mais descontos envolvendo a revista, né? Sempre tem aquele cupomzinho, aquele desconto agressivo, isso pode ajudar a galera. Mas o fato é, o que nós temos de importante nessa edição acontecendo da queda? Vem aí, meus amigos, vem aí o Batman malucaço. Isso porque então em Batman 498 temos o momento onde o Bruce Wayne resolve elencar o seu substituto. O Batman está quebrado, detonado, não consegue mexer mais as pernas, mas ele precisa de substituto. Alguém precisa ser o Homem-Morcego dentro da cidade. E existe até a possibilidade de chamar o Richard Grayson para ser o novo Batman. Entretanto, o Bruce não quer chamar o seu antigo menino prodígio, visto que ele tem as suas próprias responsabilidades. Eis então que o Jean Paul Valley é nomeado o novo Homem-Morcego de Gotham City. Esse é um daqueles momentos discutíveis envolvendo a queda do morcego, que eu sempre destaco aqui para vocês quando eu falo sobre a queda. Nomear o Jean Paul Valley, esse cara que tem alguns probleminhas, que o Batman não treinou diretamente, quem treinou foi o Tim Drake, que ao mesmo tempo você tem essa pessoa aí com o lance do sistema, hora de São Dumas. O Bruce viu que o Jean Paul tinha alguns detalhes complicados na minissérie lá da Espada de Azrael. A única explicação que eu sempre achei envolvendo essa parte aí é que o Bruce Wayne tava drogadaço, né? Cheio ali dos compostos para dar uma amenizada na dor. E aí ele acabou escolhendo então o Jean Paul. Realmente é uma escolha muito duvidosa. E conforme a gente viu nas edições anteriores, nas resenhas que eu tenho feito aqui da saga do Batman e outras considerações, o próprio Tim Drake, quando estava fazendo treinamento, o Jean Paul percebeu que o Jean Paul era um cara complicadíssimo, que era um cara um pouco mais esquentado, sem tantas estratégias, que pulava por perigo de uma maneira inconsequente, quase matando os seus inimigos. Então realmente o Jean Paul era uma pessoa que era complicadíssima. O próprio time poderia ter avisado o Bruce Wayne sobre tudo que estava acompanhando. Então realmente é um momento que você fala, vixe, vai dar errado isso aqui, né? E não tarda muito pra gente ver as consequências dessa decisão do Bruce Wayne. Isso porque inclusive nós temos as próximas edições e temos a volta do Alan Grant aqui na saga do Batman com a sua revista Shadow of the Bat. Uma das histórias que eu mais gosto envolvendo ali esse período da queda do morcego, que é quando então o próprio Jean Paul vestido de Batman enfrenta o Espantalho. Em Batman Shadow of the Bat 16 a 18, então nós temos a volta do Jonathan Crane. O Jonathan tinha acabado de aparecer nas histórias da saga do Batman, da queda do morcego, se juntando com o Coringa e destruindo ali um dos túneis de Gotham City. O Batman teve que salvar o prefeito e coisa desse sentido. Temos a volta então do personagem aqui, trazendo mais um dos seus planos, fazendo uma espécie de controle mental em alguns garotos de uma escola e ao mesmo tempo colocando Gotham City em xeque, ameaçando toda a cidade com o seu gás do medo, cabendo então ao novo Homem-Morcego ir atrás do vilão. E temos também a volta aqui do Anarquia, saindo da prisão e se colocando contrário ao Espantalho e ao próprio Batman. Temos até uma frase um tanto quanto emblemática do Anarquia aqui, onde ele destaca o seguinte: o Espantalho vai voltar para Arkham, mas você, Batman, você me apresenta um problema muito sério. Eu pensei sobre isso mesmo, e temo ter concluído que terei que matá-lo. Isso muito porque já nessa edição você vê o Jean Paul tendo as atitudes bizarras dele, quase deixando os seus inimigos serem mortos. Não se preocupando inclusive com pessoas ao redor, com pessoas inocentes. O objetivo do Jean Paul é prender o Espantalho, é pegar o criminoso, ponto. Ele vai fazer qualquer coisa para obter então sucesso nisso.
independente se haja alguma consequência maior nesse sentido. Isso que o Anarquia acaba vendo nesse novo Batman. Então a construção importante que o próprio Alan Grant vai fazendo também nessa edição aqui, essa construção no que envolve esse Batman tomado então por essa nova maneira de agir. E lembrando que o Anarquia tinha surgido na Detective Comics, da autoria do próprio Alan Grant com os desenhos do Aubrey Fogel, na edição número 14 da saga do Batman, se eu não estou enganado. E aqui então nós temos a volta do Lone, sendo um dos, talvez, anti-heróis aqui de Gotham City. Um personagem que eu gosto bastante e a exploração dele pelo Grant é muito bacana. E não tem como a gente não concordar com a Anarquia depois de toda a situação que acontece aqui, onde a gente vê o personagem, o Homem-Morcego aqui se portando de uma maneira bizarra. Realmente você fala, bom, a Anarquia tem uma certa razão aí querer confrontar o Batman e acabar com as atitudes dele. Então aquela derrocada que a gente vê aqui na figura do Batman. É um novo Batman, mas ainda assim o manto do Batman está na sua representação dentro do que envolve as atitudes do Jean Paul. Então um desenvolvimento muito importante aqui. E dou destaque para os desenhos do Brett Blevins, que é realmente uma retratação que é meio de terror aqui, se você parar para pensar. É um desenho que é muito bem feito, constrói muito bem as cenas, a maneira como o Batman é, o próprio espantalho, você está falando de uma história de medo aqui. E isso é bem representado no desenho do Brett Blevins. É um desenho que me lembra muito os anos 90 do Batman e ao mesmo tempo a queda do morcego. Então eu adoro esse desenho aí. Talvez não seja um desenho para todos, mas é um desenho que realmente é assustador, mas no bom sentido. Um desenho que realmente mete medo conforme tem que ser a história. Então um ponto positivo também dentro dessa edição. E aproveitando, meus amigos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou mesmo no comentário fixado, os links dessa edição, tanto da Amazon, loja da Panini, o link das outras edições também anteriores da saga do Batman. E olha, se você está assistindo esse vídeo na divulgação dele no dia exato, que hoje é dia 11 de julho, hein? Então no dia 11 de julho tá rolando um cupom aí, que é o cupom surpresa na loja da Panini, que dá 20% de desconto, hein? Em pré-vendas também. Então dá para pegar essa edição com desconto, 20%. A pré-venda é para setembro, mas se você já quer garantir então a edição com descontinho, fica a dica. Mas ó, presta atenção, é no dia que eu estou postando esse vídeo. Pode ser que o cupom dure mais, mas por descargo de consciência, não espere muito, tá? Caso você tenha interesse, obviamente, nessa edição. E como sempre de praxe, meus amigos, se você for fazer suas compras na loja da Panini, na Mundos Infinitos, na Amazon, qualquer outra loja de internet, qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. E como sempre reforço, você não paga nada a mais usando eles. E aí nós vamos fechar então com o Detective Comics 665, com o Chuck Dixon e o Graham Nolan explorando mais um pouco então das atitudes da nova dupla dinâmica aqui, né? Que na verdade é formada então pelo Jean Paul e pelo Tim Drake como Robin. E aqui nós temos duas histórias sendo tratadas, que serão basicamente os pontos importantes no que envolve a queda do morcego. Jean Paul Valley então está buscando ali alguns inimigos, alguns bandidos, que vão levar ele a confrontar o Bane em algum momento. E esse é um ponto importante, porque o Bruce destacou que a única condição que ele dava ao Jean Paul Valley para ser o Batman é que ele não poderia confrontar o Bane. Ele não poderia fazer isso. Só que o Jean Paul, o inconsequente de sempre, não quer saber e ele quer confrontar o homem que quebrou o Bruce Wayne. Mas no outro ponto da história nós temos então o que envolve a trama que vai levar o Bruce Wayne à sede de Gotham City, pois aqui nós temos então o pai do Tim Drake e a Shondra sendo sequestrados por um inimigo que ainda não se revelou. Então são dois pontos importantes aqui que vai quebrar a queda do morcego para a gente acompanhar então duas visões aqui, né? Do Bruce Wayne indo para um canto e o Jean Paul Valley assumindo sozinho a Gotham City como Batman. Então essa história tem sua relevância nesse sentido aqui. O Jean Paul cada vez mais malucão, ao mesmo tempo o Bruce se importando com outras coisas, tendo inclusive esse lance de um romance com a Shondra, para você ver então duas explorações do que envolve as facetas do Batman, né? O Batman novo e o Batman antigo. Eu dou um destaque para essa edição que eu gosto muito dessa capa, que é do Kelly Jones. Basicamente nessa capa a gente vê o Batman com um bastão ali, com pregos, espancando os bandidos e o Robin horrorizado no fundo da revista. Realmente para mim é uma capa muito marcante e ao mesmo tempo muito engraçada, né? Uma interpretação que só o Kelly Jones poderia fazer de uma maneira que é engraçado e bizarro ao mesmo tempo. E que na verdade reforça exatamente o que é esse Batman. E pois bem, meus amigos, a informação que todos querem saber, né? Essas edições são inéditas? Não, meus amigos. Todas essas histórias já saíram anteriormente em revistas da editora Abril, da editora Panini,
Panini, da Eagle Moss e assim por diante. Batman número 498 saiu o Batman número 2 da editora Abril, Batman Queda do Morcego número 1 da editora Panini, lá naquele primeiro calhamaço, e ao mesmo tempo na coleção Além do Batman, edição número 23. Já Batman Shadow of the Bat, edições número 16 a 18, saiu na revista Batman número 3 da editora Abril, e Batman A Queda do Morcego, o primeiro calhamaço da Panini. E para fechar, Detective Comics 665 sai então no encadernado da Queda do Morcego da editora Panini, na coleção A Lenda do Batman, edição número 23, em Liga da Justiça e Batman número 10 da editora Abril. Então aquela coisa, se você tem essas edições, está garantido, não precisa ir atrás da saga do Batman. Ou precisa também, vai do seu coração aí se você vai fazer essa coleção, não vai fazer essa coleção e coisa nesse sentido. Só fica o detalhe que é importante você talvez fazer uma pequena comparação de vez em quando, caso você tenha os formatinhos da editora Abril, porque é uma coleção que tem bastante coisa ali da Queda do Morcego. Entretanto, na adaptação, na tradução da Queda do Morcego, alguns textos tiveram ali uma espécie de resumo do que envolve o que é realmente o texto original, né? Formatinho, eles tinham que fazer adaptação para caber nos balões. Então é engraçado às vezes você pegar um formatinho ou outro ali, fazer uma comparação com edições recentes que saíram pela Panini, pela Eagle Moss, e você vê como era reduzido ali o número de palavras para caber nos balões pequenininhos, né? Então é só um ponto importante para você ficar de olho, mas de qualquer maneira tá lá, né? Por enquanto sem histórias inéditas aqui para ir atrás. Mas o que você acha? Esse preço, R$ 34,90, o número de páginas, tá bom para você? Que tal continuar assim? Seria uma boa? Não seria uma boa? Que volte a 144 páginas, por mais que fique um pouco mais caro? Quero saber de você. E também vai pegar a edição? Não vai pegar? Não precisa? Traga todos os seus comentários aqui, são importantes. E como sempre destaco aqui, meus amigos, 2 vídeos por dia para deixar você sempre muito bem informado sobre o universo do morcego e sobre a DC também, falando sobre quadrinhos. Por isso então vou sugerir 2 vídeos para você aqui. Um vídeo que envolve, na verdade, a playlist da saga do Batman, sempre falando das edições novas, comentando, fazendo resenhas e assim por diante. Olha, uma playlist que está bem completinha. Dá uma olhada lá falando tudo sobre a Queda do Morcego também. Além do mais, nós temos aqui as informações envolvendo o Superman. Sim, tem que comentar o filme do Superman que está por vir aí. Daqui a pouco chega, daqui a um ano chega nos cinemas. Veja as últimas informações que saíram aí, imagens de bastidores e etc. Vou agradecer os membros do canal, essa galerinha batuta que ajuda a financiar esse trabalho, hein? Seja mesmo você também, com um valor pequeno pra caramba, R$ 2,99, você ajuda este trabalho. Olha, é um valor muito pequeno, meus amigos, convenhamos. R$ 3 não paga nada. Paga a sua inscrição para ser membro do canal, isso sim. Além do mais, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vou ficando por aqui.